É importante Paulo abordar esses 3 primeiros versículos para uma forma de uma introdução daquilo que ele ia tratar também, não fazendo uma separação, mas daquilo que ele ia vir de tratar a partir do versículo 4, onde nós vamos perceber essas diversidades de dons de graça. E o objetivo que nós temos também no versículo 7, que é para proveito, como está ali, para o que for útil, que diz na minha tradução, e na outra tradução diz para proveito. Então é importante ele fazer essa introdução nesses 3 primeiros versículos para que eles pudessem perceber, discernir aqueles que não estavam falando pelo Espírito, e pudessem reconhecer também que o Espírito Santo reconhece a autoridade do Senhor Jesus. Irmãos, já em 2 quartas-feiras, onde nós já entramos nesse capítulo, a salientar a respeito do Espírito Santo, que ele haverá de glorificar o Senhor Jesus. Ele falará de mim, como já citaram lá no Evangelho de João. Então, o Espírito Santo ele reconhece essa autoridade do Senhor Jesus. E toda a manifestação, onde há essa ação do Espírito, vai falar da pessoa, vai conduzir para falar da pessoa, do Senhor Jesus, tendo sempre o Senhor Jesus como o centro. Isso era importante para que eles pudessem perceber, e também para que eles pudessem identificar e também pudessem saber aquilo que eles tinham recebido, e não tratar com uma maneira até leviana daquilo que eles receberam de Deus. Ser dignos da vocação a qual eles foram chamados como cidadãos celestiais, já que eles tinham, como nós temos lá no capítulo 1, já passamos já alguns meses atrás, onde diz que eles tinham todos os dons e nenhum dom vos falta, no capítulo 1 e no versículo 7. Então, ele ia tratar a respeito, ia dar mais com pontualidade a respeito desses dons e dessa liberdade que o Espírito Santo tem no corpo. A partir do versículo 4, notamos alguns detalhes que gostaria de apontar. Primeiramente, vemos que o Espírito Santo é soberano, ele tem liberdade e tem autonomia para agir conforme ele quer. O Espírito Santo é Deus. E na pessoa do Espírito Santo, Deus está aqui na Terra. Algo característico da época da graça, da dispensação da igreja. E para que o Espírito Santo pudesse vir, era necessário o Senhor Jesus ser glorificado. E ele então foi assunto ao céu, glorificado, e no dia de Pentecoste o Espírito Santo foi enviado, e a partir de então ele faz morada nos crentes individualmente, mas também na igreja como uma coletividade. E sendo assim, ele também quer atuar, ele quer operar, ele quer dirigir a cada um de nós individualmente, em todo o tempo, na nossa vida secular, mas também quer dirigir o conjunto de irmãos durante as reuniões.
Mas para isso é necessário que nós lhe demos o espaço necessário, que nós lhe demos a liberdade necessária. Ou melhor dizendo, que não interfiramos, não obstruamos, não atrapalhemos a sua atuação, que é o que mais frequentemente acontece. Quando nós, como seres humanos, deixamos agir a carne, o Espírito Santo não tem espaço e não pode agir. E no versículo 4 nós lemos a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas Deus é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Vemos que os dons são característicos para o Espírito Santo, ou a sua estão sob sua responsabilidade, não sei se seria a maneira correta de expressar. E os ministérios têm um Senhor, que é o Senhor Jesus, e a Ele que devemos dar conta. E a diversidade de operações é o mesmo Deus, ou seja, Deus opera tudo em todos. Vemos a Trindade, as três pessoas divinas, atuando, agindo em favor da igreja, tendo em vista a sua edificação, o seu crescimento espiritual e tendo em vista também o aperfeiçoamento dos santos. Eu creio que é interessante e muito importante, Paulo tenha descrito aqui no versículo 4, que apesar de haver uma diversidade de dons ou de manifestações do Espírito, né, manifestações espirituais, o Espírito é o mesmo. Ele deixa claro, portanto, que existe apenas um Espírito e é aquele que concede, né, ou se manifesta através desses dons. E como nós tínhamos visto já nos versículos anteriores, os coríntios poderiam facilmente se confundir devido ao passado que eles tinham na idolatria, no paganismo. Eles estavam acostumados a ver, na época da incredulidade, muitos sinais, muitas manifestações aparentemente espetaculares, milagrosas, e agora eles poderiam eventualmente se confundir e dizer, bom, isso que eu vejo aqui agora nas reuniões, isso que eu vejo aqui agora se manifestando através dos irmãos, será que é a mesma coisa que tinha no passado, né? Será que é igual? E Paulo, nós já vimos, né? Ele diz que não é a mesma coisa, obviamente. Ele dá, inclusive, uma receita para que eles pudessem saber discernir. Mas uma questão que havia no passado deles é que aquelas várias manifestações que eles viam, principalmente nos festivais idólatras, né, naqueles festivais do paganismo, eram realizados por diversos espíritos. Satanás, ele não age sozinho, né? Ele tem as suas hordas, né, os seus anjos com ele, as suas miríades, poderíamos dizer, e através desses espíritos, ele então opera coisas que podem confundir. Mas agora, aquelas diversas manifestações espirituais que se davam ali
no meio dos crentes em Corinto, essa diversidade de dons era, por assim dizer, né, realizada por um só Espírito. O Espírito é o mesmo. Então, todas as vezes ou todos os dons se manifestassem, né, todas aquelas manifestações espirituais que ocorressem através dos irmãos ali em Corinto, eram realizadas, né, pelo poder de um só Espírito. O Espírito é o mesmo, apesar da diversidade de dons ser muito grande. Então, diferentemente do que havia antes, agora os coríntios podiam compreender que somente um Espírito era capaz, ou melhor, o Espírito, né, o único Espírito, o Espírito Santo, era capaz de proporcionar aquela diversidade de dons ali no meio dos coríntios. Nós escutamos já essa noite a respeito que o Espírito Santo é soberano, ele pode agir. E como é que podemos identificar na leitura, nos versículos onde nós lemos essa noite? Nós podemos ver, então, no versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, para o que for de proveito, para que haja, então, essa edificação, esse crescimento de edificar, é crescer, é construir, edificação da igreja. É claro que aqui não tá toda a lista a respeito dos dons, os irmãos já comentaram, nós vamos encontrar mais em Efésios 4, depois também em Romanos temos algumas coisas, também em Pedro, se não me engano, e é utilizado, então, para o que for útil. Então, nós vemos essa ação do Espírito. Versículo 7, já foi dito, o Espírito, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um. Versículo 8, início, porque a um pelo Espírito é dada a palavra. Início do 9, o outro pelo mesmo Espírito. O final do 9, mesmo Espírito. E assim se vai até chegar ao versículo 11, onde nós lemos essa noite, até onde nós lemos essa noite, e diz no final, mas um só, o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Particularmente a cada um. Temos na tradução literal, cada um, particularmente a cada um, assim como quer. Segundo, conforme ele deseja. Então, nós vemos, então, podemos perceber, olhando, observando essas passagens, esses versículos, essa soberania, essa ação do Espírito, ele que conduz, ele que tem toda essa autoridade de conduzir, de agir nos crentes, onde ele é a habitação. Foi comentado alguma coisa em darmos espaço, nós temos impedimento. A palavra de Deus também diz, enchei-vos do Espírito. Estamos cheios do Espírito. Nos ocupando, então, com a sua palavra, ocupando com aquilo que temos registrado, não só no momento da reunião, mas um andar, como nós falamos em Gálatas, andar em Espírito, para que essa ação dele, essa ação no indivíduo, no caso aqui, também está no coletivo, mas também no indivíduo, possa trazer aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer fazer, que é o crescimento, a edificação, consolação, enfim, exortação, e essas três expressões nós vamos encontrar na primeira carta também, lá no capítulo 14. Então, não sermos um impedimento, muitas vezes a gente, por muito falar, achamos que estamos falando no Espírito, mas muitas vezes estamos
usando o nosso próprio intelecto e direcionando alguma coisa. Porque é ele, o Espírito, que discerne, vai discernir a necessidade do povo, aquilo que precisa. Então, essa ação dele no indivíduo, ela visa, então, a edificação também para algo coletivo. Também é importante lembrar que no início da introdução desta carta, foi mencionado que esta carta ela é a carta magna da Igreja, a carta da Constituição da Igreja. E certa vez nós ouvimos, muitos anos atrás, ou não tão distante assim, mas alguns anos atrás, de que foi mencionado entre os irmãos que não é mencionado aqui absolutamente nada em relação a anciãos, bispos ou presbíteros. E que esta carta, ela menciona, então, como a carta magna, como a carta da Constituição da Igreja, como deve acontecer o funcionamento, então, da Igreja. E uns irmãos mencionaram que o motivo pelo qual toda essa desordem aconteceu foi justamente pelo fato de não se encontrar conexão aqui, rapidamente consegui voltar. Então, foi mencionado que toda essa desordem, ela aconteceu justamente pela falta de ancião e de presbíteros que não havia na igreja de Corinto. Porém, nós podemos perceber que isso está muito longe, esse argumento está muito longe da verdade que nós encontramos, por exemplo, no capítulo 12, onde nós podemos ver que há diversidade de dons, a diversidade de ministério, a diversidade de operações, mas nós vamos ver que o Espírito é o mesmo e a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, para cada um. Então, em relação à igreja, todos os crentes que são adicionados, todos aqueles que são salvos, que são adicionados, então, na igreja do Senhor Jesus, todos recebem do Senhor dom para, por meio do Espírito Santo, então, manifestar esse dom para o crescimento da igreja. Então, aqui nós não vemos nenhum membro visto de maneira particular. Aqui todos são membros e dirigidos pelo Espírito Santo e organizados pelo Espírito e pelo Senhor Jesus, que é a cabeça da igreja. Mas aqui nós vemos na direção, na orientação do Espírito Santo, que reparte a cada um como quer. Então, eu só queria ter feito esse comentário. E que um aspecto também importante que podemos perceber, né, por esses versículos, como já tem sido falado, né, esse capítulo ele traz bastante referências ao Espírito Santo e também a igreja como corpo de Cristo. E isso nos faz pensar na unidade, que é uma característica desse corpo, uma característica inerente, né, poderíamos dizer, não é uma característica que aparece depois, mas ela está já no início do corpo, né? O corpo em si ele é um organismo que tem a unidade, né? Ele não se pode imaginar um corpo com membros separados, com membros fazendo
funções opostas, ou com intenções opostas, né? E o que gera, ou que dá a unidade a esse corpo, ou que promove, né, a própria existência do corpo é o Espírito, né? O Espírito Santo é aquele que, ao descer ali em Atos capítulo 2, fez surgir esse corpo, e também é aquele que nos conecta à cabeça, que é o próprio Senhor Jesus. Paulo, na Epístola aos Efésios, ele fala sobre isso no capítulo 4, versículo 4, né? Efésios 4:4, ele diz: há um só corpo e um só espírito. E também no versículo 5 ele vai falar um só Senhor, e no versículo 6, um só Deus e Pai. Aqui, através da atuação do Espírito, uma unidade. Nós sabemos que o corpo ele precisa de vários membros, né, e que cada membro desenvolva algum tipo de tarefa, digamos assim, para que o corpo possa alcançar o seu pleno funcionamento. E o Espírito Santo é aquele responsável por distribuir aquilo que cada membro deve fazer, né? Cada membro tem o seu dom, em cada membro há uma manifestação do Espírito, ou pode haver mais de uma também, né? Vemos pela palavra de Deus que alguns servos de Deus do passado possuíam mais de um dom, o próprio apóstolo Paulo, né? Então, o Espírito Santo é o responsável por essa diversidade de manifestações que concorrem juntamente para o mesmo objetivo, que é proporcionar, né, ou alcançar o pleno funcionamento desse corpo. E para que serve esse corpo? Esse corpo serve para glorificar o Senhor Jesus, obviamente, né? E poderíamos até dizer que esse corpo serve ao Senhor Jesus. É para isso que ele existe, né? E esse corpo, ele deve ser, portanto, para que ele possa servir ao Senhor, para que ele possa glorificar através dos seus atos, através da sua função, render a glória ao Senhor que ele merece. Esse corpo ele precisa reconhecer o senhorio dele, né? Precisa reconhecer o senhorio do Senhor Jesus, aquele que Paulo já havia mencionado também antes, nos versículos anteriores. Que, inclusive, esse é um critério para sabermos se a manifestação é do Espírito ou não, né? E esse reconhecimento, né, do senhorio de Cristo é o que nós vemos também no versículo 5. Uma manifestação do Espírito é uma espécie de poder, né? É um poder que nós recebemos. Cada um de nós recebe um poder, um poder divino, né? Algo que nos capacita espiritualmente para fazer algo, né? Então, o exercício do dom, ele gera um serviço, né? Ao exercermos esse poder, né? Se nós escondermos esse dom, não ficarmos de braços cruzados, obviamente que não vai gerar o que se espera, né? A função dele ficará apagada, por assim dizer. Mas se nós permitirmos que esse dom se manifeste em nós e servirmos como um instrumento para isso, como de fato é o que Deus quer, então nós realizaremos um serviço, nós realizaremos um ministério, né? E esse serviço, esse ministério, ele é para o nosso Senhor. Nós somos servos, na nossa relação com o Senhor Jesus, nós somos servos e Ele é o nosso Senhor. O servo trabalha, o servo faz a obra, o servo
realiza um ministério, faz um serviço, né? E aquele que é beneficiado pelo nosso serviço é o Senhor, é a cabeça desse corpo. Então, o Espírito, ele nos dá o poder, as ferramentas, né, a capacitação para nós servirmos ao Senhor Jesus. E ao fazermos um serviço na seara espiritual, devemos nos lembrar de que somente um é digno desse serviço, que é o Senhor. O versículo 5 fala que há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então nós recebemos essa capacidade espiritual, nós agora somos administradores disso, devemos não enterrar essa capacidade, não esconder esse dom, mas devemos administrar isso de modo que o nosso Senhor seja glorificado, que o nosso Senhor seja beneficiado com esse serviço que podemos agora realizar. O irmão Michael mencionou agora várias vezes o poder, a capacitação que recebemos do Espírito Santo para servir, para exercermos um serviço ou um ministério, que é o mesmo, o significado da palavra é o mesmo. E, como já vimos em estudos anteriores, nesse capítulo aqui não está em primeiro plano as reuniões como igreja. Em outras palavras, o exercício desse dom, dessa capacitação, desse poder, de maneira nenhuma se restringe às reuniões. Pelo contrário, temos muito mais tempo, muito mais dias e horas em nossa vida fora das reuniões do que dentro delas. E também na nossa vida secular, que somos responsáveis por utilizar corretamente, por administrar, como Maicon disse, corretamente aquilo que recebemos. Então, temos aqui, primeiro, o Espírito Santo nos deu algo do qual somos responsáveis, mas para podermos exercer corretamente esse poder, esse serviço que nos foi confiado, é necessário sermos também usados, dirigidos pelo Espírito Santo. E talvez surja a pergunta, mas e como que funciona a direção do Espírito Santo? É uma pergunta que constantemente vem à tona e, de fato, não é algo fácil de definir. Não é algo matemático, algo que podemos definir preto no branco. Pelo contrário, é algo bastante subjetivo e, para tal, é necessário que estejamos sob a direção do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo também menciona isso na carta aos Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E ainda, versículo 25. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito.
E tudo isso se refere ao indivíduo e na sua vida normal, comum, e não às reuniões como igreja. Aliás, já tem sido dito muitas vezes que não encontramos na palavra de Deus nenhuma indicação acerca da direção do Espírito nas reuniões. Não temos, não existe. Por quê? Justamente se manifesta a necessidade de sermos guiados pelo Espírito, andar no Espírito na nossa vida cotidiana. E dessa forma também, então, poderemos exercer esse ministério, essa tarefa, esse dom que o Espírito nos confiou. Ou melhor, necessitamos da direção do Espírito para ir ao banco, como para propor um hino na reunião. Necessitamos da guia do Espírito Santo ao realizar um trabalho, bem como ao expor a palavra nas reuniões. Não há diferença. Em ambos os casos, embora em contextos diferentes, é necessário que sejamos guiados pelo Espírito. E como podemos chegar a isso? Sem dúvida, termos comunhão com o Pai, termos comunhão com o Filho, sermos sensíveis àquilo, à vontade de Deus, vontade que podemos descobrir mediante a leitura da palavra, mediante a oração, e então podemos também pôr em prática. Se eu me proponho algo e eu determino que vou fazer algo, ou vou para algum lugar, ou vou falar com alguém, e me aferro firmemente à minha decisão e nada me faz mover disso, será que terei a sensibilidade de ser guiado pelo Espírito, que talvez não queira que eu faça isso que pretendo fazer, ou talvez não nesse momento? Isso na vida cotidiana. E apenas um exemplo para as reuniões, para não me delongar muito. Se durante a semana eu me ocupo com a palavra, me ocupo meditando em algum hino ou em alguma passagem, isso é bom. Mas isso não quer dizer que agora no próximo domingo eu chego na reunião, talvez até com uma colinha, eu vou propor hino número tal, depois aquele outro hino, e para finalizar esse terceiro hino, e quando chegou o momento de expor a palavra, da pregação, eu vou me levantar e vou falar sobre essa passagem na qual eu meditei durante a semana. Não, isso é agir por minha conta, agir segundo a carne, e não deixar o Espírito agir, o Espírito me dirigir. Eu posso e devo me ocupar com alguma passagem, tanto seja para apresentar na hora do partir do pão, poder ler uma passagem que, no entanto, também tem que estar de acordo com o desenvolvimento da reunião nesse momento, e não que seja algo totalmente diferente daquela linha de pensamentos que está sendo desenvolvida. E caso for
e o Senhor assim quiser, eu posso também apresentar alguns pensamentos a respeito daquilo que eu meditei durante a semana. Mas depende sempre da direção do Espírito, que muitas vezes se utiliza das circunstâncias, do contexto do momento, dos outros irmãos e do fluir da reunião em si. Creio que é um assunto muitíssimo amplo e também não quero tomar todo esse tempo agora, apenas queria deixar isso como uma pequena observação para entendermos como o Espírito quer utilizar aquele poder, aquela capacitação que Ele mesmo nos deu, e Ele quer utilizar para o bem, para a edificação da igreja e para a glória do cabeça da igreja. Estava pensando também, só para a respeito dessa condução, ou nos ocuparmos também com a palavra de Deus. Nós temos em Colossenses capítulo 3 e versículo 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Queria destacar aqui: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Nós temos também lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, e não vos embriagueis com vinho que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Queria destacar a respeito, mas enchei-vos do Espírito. Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, não estáis embriagados ou sob uma influência externa ou a influência dos nossos sentidos. Sabemos que alguém que está embriagado, ele não está sóbrio, mas sim agir com sobriedade, sem sequer nenhuma influência. Então, num sentido, estarmos envolvidos de tal forma com a palavra de Deus, estudando, buscando a pessoa do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo, como tem sido colocado, ele vai glorificar, vai direcionar a pessoa do Senhor Jesus, e vai nos conduzir a isso. Então, se eu estou ocupado com a sua palavra, essa palavra habita em mim abundantemente, uma forma abundante, ela está em mim, essa palavra, eu estou sempre buscando e lendo ela. O Espírito Santo vai nos conduzir, vai mostrar, vamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Não é agora eu chego na reunião e vou receber, então, uma revelação extraordinária para aquela ocasião, se algo que eu nem me ocupei. Eu não me ocupei na semana. Não tive um tempo para me ocupar com a palavra, estudar a palavra, para que, então, no momento que o Espírito Santo tocar, conduzir, estou olhando agora para a reunião, nós já tivemos o estudo agora, foi esclarecido que não somente nas reuniões, mas em toda a nossa caminhada, mas agora nesse momento, visando a reunião dos santos, então, ele vai conduzir, vai mostrar aquilo que ele quer. E, como nós temos aqui na passagem, versículo 11, agora 1 Coríntios 12, repartindo particularmente a cada um como quer. Versículo 4, o Espírito é o mesmo. Versículo 7, manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Quem conhece, quem sabe a atuação, onde vai ser aplicado, é o Espírito Santo. Nós não podemos, de maneira alguma, fazer algum ministério pelo visual.
E eu quero dizer no sentido do visual, aconteceu alguma coisa, fiquei sabendo de algo, ocorreu alguma coisa à minha volta, alguém me contou, soprou no meu ouvido, então eu direciono essa palavra. E muitas vezes acho que estou no Espírito. Não. Quem vai aplicar a palavra, quem vai conduzir, é o Espírito. Ele que conhece a cada coração, sabe cada um está passando, então ele vai atuar. Mas vai atuar quando eu, então, me ocupo com as coisas do Senhor. O tempo já se esgotou, mas ainda queria trazer um breve pensamento sobre isso que tem sido falado agora, por último, sobre a questão da direção do Espírito. Eu queria comentar sobre essa questão no âmbito das reuniões. No texto que foi lido lá em Gálatas capítulo 5, foi lido o versículo 16, vamos reler ele rapidamente, diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Também o versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Portanto, ao nos ensinar sobre esse tema, Deus estabelece claramente um princípio que é sempre que eu não me colocar sob a direção do Espírito Santo, eu estarei agindo pelo impulso da carne. Ou seja, não existe uma terceira alternativa. Né? Ou eu estou na direção do Espírito, ou eu me deixo conduzir pelo Espírito, ou eu estou atendendo a um desejo da carne. E isso não significa, né, quando falamos em atender a um desejo da carne, não significa cometer um pecado grosseiro apenas. Né? Isso, obviamente, também é uma manifestação da carne. Mas pode ser também em coisas aparentemente que em si não são ruins, não são pecado, né? Então, por exemplo, se eu estou na reunião e eu cito um hino, porque eu gosto daquele hino, porque eu tenho uma afeição por aquele hino, eu posso estar agindo na carne. Não significa que eu tenho que nas reuniões citar somente os hinos que eu não conheço ou não tenho tanta afeição por eles, não é isso. Mas se o que me motiva naquele momento, se o que me impulsiona a citar o hino é apenas o meu gosto pessoal, então eu posso estar agindo ali pela carne, né? Eu estou querendo apenas satisfazer um desejo pessoal, talvez até mesmo o meu ego, querer que todos cantem o hino que eu gosto, e por aí vai. Mas se eu cito um hino porque ele é apropriado com o tema da reunião, ele é apropriado com o desenvolvimento da reunião naquele dia, então eu posso estar agindo na direção do Espírito. Isso, obviamente, como os irmãos têm falado, exige um pouco mais de preparo, né? Porque se eu conheço poucos hinos, talvez eu não vou me lembrar de nenhum hino que tenha conexão com aquela mensagem que foi trazida, ou conexão com a oração que foi feita antes, ou com o hino que foi cantado antes. Se eu conheço uma quantidade maior de hinos, obviamente eu me lembrarei também disso. E isso é a condução do Espírito também, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele ensina e ele nos faz lembrar. Né? Ele nos faz lembrar daquilo que aprendemos. Então, essa é uma forma de nós nos exercitarmos, né? Porque a direção do Espírito, ela exige de nós um exercício. Como o Royce falou agora, não é que nós vamos receber na reunião ali uma revelação especial, não. Nós precisamos nos exercitar. Nós precisamos, no momento da reunião, estar atentos ao que está sendo feito, ao que está sendo falado, e termos também em nossa mente, em nosso coração, a palavra de Deus, para que possamos também usá-la adequadamente, de maneira propícia com aquilo que está sendo feito.
Então, esse exercício, a direção do Espírito Santo é um exercício que devemos fazer, devemos nos exercitar nisso, né? E estar atentos para que não seja a nossa carne a se manifestar, mas o Espírito Santo se manifestar em nós. Temos um exemplo muito interessante nas Escrituras de que a direção do Espírito Santo ela conduziu por um caminho, ou ela impediu que algo fosse feito, e esse algo aparentemente era algo positivo. No capítulo 16 de Atos, no versículo 6, há um relato de uma das viagens missionárias de Paulo, né? E ali diz assim, e passando pela Atos 16, 6, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito de anunciar a palavra na Ásia. Então, se nós perguntássemos aqui nessa noite, anunciar a palavra de Deus é algo bom ou ruim? Todos responderiam que é algo bom, né? Anunciar a palavra de Deus na Ásia seria algo negativo? Em si, com certeza não era, né? Mas não era o que o Espírito Santo queria para o apóstolo Paulo naquele momento. Naquele momento, o Espírito Santo tinha uma outra tarefa para o apóstolo Paulo, e o Espírito Santo impediu Paulo de anunciar a palavra na Ásia. Então, devemos nos atentar para isso, né? Não é que algum texto da palavra de Deus seja negativo, óbvio que não. Toda a palavra de Deus é maravilhosa e é inspirada, divinamente inspirada, e devemos amá-la por igual, né? Amar a palavra de Deus em sua plenitude. Mas tem momentos em que o Espírito Santo vai querer que nós usemos um determinado texto e não outro, né? E aquele que nós preparamos de antemão, como o Samuel deu o exemplo, não é o adequado para aquele momento. E aí entra, então, outra questão, né? Outra forma de observarmos como o Espírito Santo age e fazermos esse exercício, né? O versículo que já tem sido lido também, no capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Então, o que vai ser útil para o irmão, para os irmãos, na reunião do domingo, do próximo domingo? Será que o que vai ser útil para eles é aquilo que eu preparei durante a semana ou aquilo que o Espírito Santo preparou? Será que eu conheço as necessidades no coração de cada irmão, de cada irmã? Será que eu passei a semana ao lado de todos eles e pude observar o que cada um está precisando? E mesmo que eu pudesse fazer isso, será que eu conseguiria preparar uma mensagem que atendesse a todas as necessidades, a necessidade de cada irmão, de cada irmã? Obviamente que eu não poderia fazer isso, né? Mas o Espírito Santo pode fazer. Ele conhece as necessidades de cada um e ele pode proporcionar no domingo uma mensagem que atenda às necessidades de todos. Então, ele fará ou ele nos usará para o que for útil, mas para isso precisamos nos exercitar na sua direção.